Hoje vamos falar de um estudo polêmico do British Journal of Psychology, que mapeou 5 traços de personalidade das pessoas muito ricas. Então vamos fazer uma avaliação se você tem 5 traços de personalidade? E não desanima, se você não tem, não quer dizer que você não possa desenvolvê-los. Então vamos lá, pega seu checklist, pega um papel, um lápis, vai anotando e marcando quais você tem, quais você não tem, e comenta aqui pra mim os que você concorda e os que você discorda. Agora, se você não tem esses traços, meu amigo, não desanima, porque eu vou te ensinar aqui nesse vídeo a como desenvolvê-los. Então fica comigo até o final, que hoje você vai aprender muita coisa legal. A primeira habilidade é a extroversão. É a capacidade de saber lidar bem com pessoas, de saber interagir, se entrosar, sem ser uma coisa forçada, uma coisa natural. É ser um bom ouvinte, saber estar com pessoas. Enfim, essa é uma habilidade muito importante para desenvolver o QI. O QI indica. Mas, de novo, não adianta querer ser falso, fingir situações ou se aproximar, porque as pessoas percebem. Então, por exemplo, se eu estiver no consultório e eu não estiver ouvindo sinceramente uma pessoa, ela vai sair da terapia, porque ela precisa sentir que eu estou lá genuinamente para ela, não forçando, não me interessando forçadamente. Por isso eu escolhi a psicologia, porque eu realmente me interesso por pessoas. Mas, de novo, se não fosse o caso, eu poderia desenvolver essa habilidade e conseguir ter uma boa capacidade de me comunicar com as pessoas e de me relacionar bem com elas. O segundo traço de personalidade é a conciosidade, que são pessoas cuidadosas e com foco no longo prazo. Um bom estudo para demonstrar isso é um estudo de Stanford, que pegou crianças e colocou diante delas um marshmallow, que é uma coisa muito tentadora para uma criança. Eu, particularmente, não gosto de marshmallow, mas escreve aí se você gosta. E o combinado era que os pesquisadores iam voltar depois de um X tempo. Se a criança não tivesse comido marshmallow, ela ganharia um segundo marshmallow. Se ela tivesse comido marshmallow, ela ia ficar com um só e estava ótimo. O que eles perceberam a longo prazo? Eles acompanharam essas crianças que se tornaram adultos e observaram que essas mesmas crianças que seguraram a impulsividade de comer o marshmallow, no longo prazo, tinham melhores salários, eram mais ricas e tinham menor IMC, índice de massa corporal. Então, esse cuidado, essa visão de longo prazo, ela ajuda muito na carreira e no bolso dos indivíduos. Então, o que isso quer dizer? Que essas pessoas, elas tinham uma boa capacidade de planejamento. Elas não agiam por impulso. Se ela vai comprar um carro, por exemplo, ela planeja quanto ela pode gastar, qual o orçamento dela, quais são os custos que vão acontecer durante o período, IPVA, seguro do carro, o combustível, então elas compram em um momento em que seja favorável a fazer essa compra. Um carro é muito caro, mas elas fazem isso com as coisas que são importantes na vida delas. Então as coisas não são ao acaso. Elas decidem isso de maneira cuidadosa, consciosa, para que a coisa dê certo. O terceiro traço, ele é muito importante, eu repito muitas vezes nesse canal, mas é a estabilidade emocional. Vamos pegar um exemplo clássico. O investidor que compra na alta porque fica ganancioso e vende na baixa porque fica emocionado, é um cara que dificilmente vai enriquecer. Vamos pensar uma outra situação. Um funcionário tem um chefe muito chato e ele manda aquele chefe para aquele lugar. Provavelmente, além de perder o emprego dele, talvez naquele meio ele vai ficar queimado como um profissional que não tem estabilidade emocional e outras pessoas deixem de contratá-lo. Então a instabilidade emocional ela é fundamental. Diante de situações, a gente tem emoções, isso é normal. A questão é como a gente lida com essas emoções. A gente pode agir de modos mais inteligentes emocionalmente e de modos que são muito burros emocionalmente. E esses modos que não são tão inteligentes emocionalmente podem te levar à ruína. Então a estabilidade emocional ela é muito importante. Poxa, vamos pensar em outro exemplo não profissional. Imagina que você seja casado com uma pessoa que a cada hora ela tá de um jeito. Uma hora ela tá muito feliz, uma hora ela tá muito agressiva, no dia seguinte ela tá triste, no outro ela quebra a casa inteira. Será que dá para manter um casamento assim? Agora, transpõe isso para um funcionário que age dessa forma. E se você é empregador, dá para manter um funcionário assim? É mais difícil. Então a instabilidade emocional, ela pode destruir muitas áreas da sua vida. Então por isso que as pessoas com maior estabilidade emocional, geralmente, são aquelas que se dão melhor em vários âmbitos da vida, inclusive profissionalmente e financeiramente. E aí, desses traços, quais você tem, quais você não tem, quais você tem que melhorar, enfim, deixa aí nos comentários e curte e comenta esse canal também que não custa nada. Traço 4. As pessoas que enriquecem geralmente têm baixo traço de neuroticismo. O que é isso? São aquelas pessoas mais menos reclamonas. Então, se a gente for traduzir neuroticismo, ele tem a ver com reclamão. E é muito parecido com o traço 3, que é a estabilidade emocional. O neurótico é a pessoa que, frente a um pequeno estímulo, se desestabiliza. Ah, então,
O chefe falou, não gostei desse seu relatório. A pessoa já fica, ai, mas que saco, por que minha vida é assim? Olha como meu chefe fala que tudo que eu faço tá errado, nada do que eu faço importa. Foi isso que o chefe falou mesmo? Ele só falou que uma questão do relatório não estivesse boa e a pessoa já generalizou para a vida dela inteira. Então ela não é boa, e aí reclama disso o dia inteiro, se desestabiliza emocionalmente, enlouquece quem está em volta. Então, essas pessoas que são mais neuróticas, geralmente, segundo o estudo, têm menos chance de terem sucesso profissional e econômico. E finalmente, vamos para o traço número 5. Rufem os tambores. Você vai saber adivinhar qual que é o traço número 5? Vou te dar 5 segundos. Vai lá, escreve aí. E o traço número 5 é algum nível de egocentrismo. E o estudo deixa claro que não é egoísmo. Na verdade, é uma ambição alta e a pessoa fica focada naquele objetivo que é o objetivo dela. E ela não se deixa interferir tanto ou se influenciar tanto por outros estímulos, outras pessoas, outras situações. Então, ele conhece uma pessoa que ele se apaixona, que quer morar na Índia ou na Irlanda, e o foco dela é na carreira. Ela não vai abrir mão disso para estar com uma outra pessoa, por mais que a pessoa pareça ser muito legal. Ela sabe o que ela quer, ela sabe onde ela quer chegar, ela é ambiciosa, e isso a gente chama um pouco de egocentrismo. Eu vou atrás dos meus objetivos, custe o que custar, quer dizer, não custe o que custar, não necessariamente uma pessoa maldosa, mas vou abrir mão de outras coisas, de algumas pessoas no caminho, ou outras situações que talvez outros fiquem chateados comigo, em prol daquilo que eu acredito que seja melhor para minha vida. Mais uma vez, não quer dizer que essa pessoa não desconsidere o outro, ela sabe que o outro pode estar em prol dela para o crescimento, no trabalho, na empresa. É um traço um pouco mais controverso, mas se a gente pensar, uma pessoa sem ambição, sem ter um lugar alto onde ela quer chegar, dificilmente ela vai chegar em algum lugar relevante. Então é aquela coisa que dizem, mirar em sonhos altos e mirar em sonhos baixos dá o mesmo trabalho. Então foque em mirar em sonhos altos. Tenha a sua ambição. Isso pode te ajudar a te levar mais longe. E aí, se você chegou até aqui, fez o checklist e não tem nenhuma das 5 coisas, ou tem uma ou duas, primeiro, não desanima. Segundo, eu vou te dar a solução. Como eu falei, o cérebro, ele é passível de mudanças a partir dos estímulos que a gente dá para ele. Tem um vídeo muito legal no YouTube que chama Fake It Till You Make It, que fala sobre se a gente quer ser pessoas mais confiantes, por exemplo, e a gente cria uma postura mais confiante e fica, mesmo que inicialmente pareça falso e não autêntico, o nosso cérebro ele vai se tornando um pouco mais confiante. Até a parte hormonal, ela muda um pouco de acordo com a nossa posição, com a nossa postura, né? Então a autora desse vídeo, a pessoa que fala nesse vídeo, ela fala como ela era insegura e como ela mudou através de uma mudança de postura física mesmo. E aí depois ela estudou isso e viu que isso realmente era factível. Então ajuda muito, essa é uma ideia, se você quiser mudar, que quero ser mais confiante, quero ser mais ambicioso, comece fingindo e até que você realmente seja aquilo que você é. Ou dê estímulos para o teu cérebro que vão te ajudar a se direcionar enquanto características para aquela direção. Vamos lá, por exemplo, que era a questão social. Comece falando com mais pessoas, vá treinando isso, essa habilidade social, e você pode realmente transformar muito, melhorar muito a parte de comunicação, falar com pessoas, interagir, ficar menos tímido. Eu, como psicólogo, posso afirmar, eu atendo muitos pacientes que são inicialmente muito tímidos, e conforme eu vou tratando, dando estímulos para eles que melhore a timidez deles, ela melhora muito. Então você pode melhorar sua timidez, por exemplo. Só um exemplo pode mudar muitas coisas. Deixei aqui só um exemplo. Outras características psicológicas muito importantes, dadas em outros estudos, são, por exemplo, maior tolerância ao risco. Mas o risco de forma calculada, não impulsiva, como eu falei anteriormente. É você avaliar os riscos daquilo que você quer fazer, planejar e executar. Eventualmente, uma coisa ou outra pode dar errado, mas as pessoas que ganham dinheiro, geralmente elas tentam várias coisas e as coisas que dão certo compensam os erros. E a ideia deles é minimizar os erros. Então, por isso que eles estudam, planejam obsessivamente para que isso aumente as chances de sucesso. Agora eu vou dar um bônus para vocês, algumas características comportamentais que são muito legais, citadas pelo autor Tim Ferriss, que escreveu Ferramenta de Tusk, que é um livro muito bacana. Vou citar duas, que são as mais mencionadas pelas pessoas muito ricas. Nesse livro ele entrevistou várias pessoas milionárias em dólares e pegou aquilo que eles tinham em comum. Uma delas, com mais de 80% das pessoas praticando meditação mindfulness. Então parece que existe alguma correlação entre o enriquecimento e a meditação mindfulness. E a outra característica muito citada pelos milionários é a prática de esportes. Então acho que o esporte ele ajuda a lidar com as frustrações, com a ansiedade e com os sentimentos, e por alguma razão, além dessas também, ele ajuda nesse processo de enriquecimento. E no fim, no livro do Ricardo Jeromel, que chama Bilionários, ou Bilionário, que ele entrevista uma série de bilionários,
A característica também citada, que eu acho bem importante, é a diversificação das fontes de renda. Então, colocar todos os ovos em uma cesta só não dá certo. A gente sabia isso na teoria, mas aparentemente na prática também funciona. Afinal de contas, muitos bilionários têm mais de uma fonte de renda, 2 ou mais fontes de renda. Então lembra, não desanima, não vai chorar porque não tem os traços, você pode desenvolvê-los. E deixa aqui nos comentários, então, quais são os seus pontos fracos, o que você acha que você poderia melhorar, o que você acha que você já tem, tá ótimo, maravilhoso, incrível. Então essas foram algumas informações baseadas na ciência, que é o propósito desse canal. Te ajudar a dominar seu cérebro e, consequentemente, enriquecer. Então, a gente se vê no próximo.